Bom, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas. Bem-vindas. Bom, então vamos começar, né, com a nossa mesa 1, né, Raça e Racismo no Sistema Punitivo Brasileiro. Nós teremos aqui a participação do professor Fernando Sala, que é pesquisador do NEV, né, entre outras tantas coisas, grande amigo, e também a querida Juliana Vinuto, que estaria presencialmente, mas teve problemas de saúde, mas ela se dispôs a estar com a gente remotamente. A Juliana é professora de Sociologia da UF, da Universidade Federal Fluminense. Bom, vamos, né, sem mais demoras, vamos dar início. Então, acho que a dinâmica é o Fernando começa, e aí eu passo depois a palavra imediatamente para a Juliana, e se a gente consegue fazer um pouquinho do debate. Estamos um pouco atrasados, mas, né, então a gente imaginou algo em torno de 20 minutos, 25 no máximo, tá bom? Então, Fernando. Boa tarde a todas e todos. Queria inicialmente agradecer o convite feito pela coordenação do evento, cumprimentar o IEA e todas as outras organizações que colocaram em cena esse evento e cumprimentar a todos os participantes de GTs e outras atividades, minicursos que estão sendo realizados. O que eu vou apresentar rapidamente, algumas ideias, abordando a questão dos sistemas punitivos no Brasil, num percurso rapidamente histórico, para destacar o quanto que esses sistemas punitivos existentes desde a nossa fundação como país, eles são importantes para a gente compreender como que se produzem e se reproduzem as desigualdades de toda a espécie no Brasil. Se hoje nós constatamos que o Brasil é um dos campeões das desigualdades sociais em vários aspectos, o que eu acho que é fundamental é que a gente pense o quanto que o sistema punitivo ou sistemas punitivos que foram construídos ao longo da nossa história são responsáveis pela produção e reprodução de todas essas desigualdades, sejam elas econômicas, raciais, sociais, de um modo geral, no país. Acho que a gente chega no Brasil contemporâneo, o Andrei destacou o quanto que muitos dos nossos problemas vêm com a redemocratização, quando havia toda uma expectativa de avanços substantivos na nossa configuração social, na nossa organização jurídica, e todos nós chegamos à conclusão que há avanços, sem dúvida, mas esses avanços são cheios de paradoxos, são cheios de contradição, e basta, acho que o Márcio também destacou, relembrar o quanto que, por exemplo, a letalidade policial é um problema que não foi devidamente resolvido no país. A questão da tortura nos ambientes prisionais, igualmente, e se a gente for pensar o tanto de tolerância que a sociedade brasileira empresta a essas posições totalmente contrárias ao respeito aos direitos dos cidadãos de toda a espécie. Então, acho que o que eu queria, assim, muito brevemente, lembrar que desde o nosso período de formação mais remota lá na colônia, a gente teve um sistema jurídico, teve um sistema que foi implantado, transplantado para o Brasil, um sistema português, as ordenações, que já traziam em si toda uma forma de tratamento desigual dos cidadãos, ou das pessoas, não se falava de cidadãos, das pessoas daquela época. Se era fidalgo, era uma coisa, se era peão, era outra.
havia no próprio ordenamento jurídico português um tratamento desigual. E isso foi transplantado para o Brasil. E aí transplanta para o Brasil, onde a gente tem uma população indígena e depois toda a população que vem sendo trazida, escravizada da África. Então, esse sistema extremamente desigual, a gente vai ter manifestações de uma presença, por exemplo, nas prisões coloniais, a gente não vai encontrar praticamente as pessoas honradas, como se falava, as pessoas que eram consideradas acima de um tratamento vil, como ir para a cadeia ou sofrer açoites ou qualquer outra forma de punição. Isso a gente encontra ao longo de toda a nossa história colonial, esse tratamento desigual. Se uma mulher se ela infringia uma determinada regra, se ela era escrava ou se ela era pessoa de menor condição, como se dizia, ela tinha um tratamento que era diferente de uma pessoa que se era considerada de um status superior. Então, isso está presente na formação brasileira, na formação do nosso sistema punitivo. Ora, quando vem o Império, nós fomos, ou bem ou mal, bafejados pelas revoluções que estavam acontecendo na Europa, revoluções que traziam para o cenário político a questão da igualdade. A igualdade na Revolução Francesa era fundamental. A Revolução Inglesa, de certa forma, também colocou isso em jogo. Só que o que acontece no Brasil? Nós, de certa forma, canibalizamos essa influência e nós acomodamos tudo aquilo que vinha de igualitário, de uma ideia de respeito aos cidadãos, nós transformamos tudo isso num cenário que mantinha a escravidão, mantinha um tratamento discriminatório para com os chamados desclassificados, que eram homens brancos, muitas vezes, segunda classe, e por aí vai. Então, a reformulação do sistema punitivo em 1830, com o nosso primeiro Código Criminal, significou alguma mudança? Não, significou, trouxe alguma mudança no sistema punitivo? Sim, trouxe. Mas o problema central é que a escravidão estava mantida, o sistema econômico calcado na escravidão continuava ali presente e todo um sistema punitivo paralelo que alcançava principalmente o tratamento dos senhores diretamente com os escravos, nada disso se alterou. Então, o sistema punitivo no Brasil, de certa forma, é como se fosse assim, uma coisa um pouco de fachada que servia para falar assim, olha, nós temos uma casa de correção, né? Eu e o Andrei já estudamos, tem uma casa de correção, tem a pena de prisão com trabalho. Tudo isso era como se fosse algo, como se fosse um verniz coexistindo com a continuidade dos tratamentos violentos que, sobretudo, os desclassificados e os escravizados continuavam a ter. Quando vem a República, abria-se a possibilidade de ter efetivamente um novo cenário, porque a escravidão, em princípio, tinha acabado em 1888, e se abria a possibilidade de ter um novo sistema jurídico, um novo Código Penal foi estabelecido, e havia efetivamente a possibilidade de se transformar todos aqueles que estavam fora do sistema político em cidadãos. Mas o que a gente sabe, está cansado de saber, é que a República não veio. A República foi uma república, vamos dizer assim, pela metade. Foi uma república que não garantiu os direitos de todos os cidadãos. E aí, no sistema punitivo, o que a gente vai encontrar é uma prática, vamos dizer assim, de certa forma um pouco moderninha,
Mas testemunhos, por exemplo, como o de Evaristo de Moraes, são fundamentais para se entender. Ele visitava as prisões no Rio de Janeiro, e numa prisão que ele visitou, que tinha 700, quase 800 presos, 400 presos estavam presos por nada. Eram presos pela polícia. Eram os tais presos que a Alessandra aqui estudou, presos para averiguação ou presos ditos correcionais. Ou seja, eram 400 presos que não tinham nenhum fundamento para estar presos, ou nenhum amparo legal para estar ali presos, mas estavam presos dentro dessa prática que era, por assim dizer, a estratégia fundamental de reprodução sobre quem recaía o encarceramento. Nós tínhamos o encarceramento que punia os condenados, tal. Só que no dia a dia, no varejo do funcionamento da sociedade, nós tínhamos o quê? Essa prática que vai se estender até os anos 80. Até os anos 80 do século XX, nós temos a extensão da prática das prisões ditas correcionais ou prisões para averiguação. Ou seja, o policial prendia uma pessoa simplesmente com a alegação de que ele ia verificar alguma coisa em relação àquela pessoa que seria suspeita de alguma coisa, e isso se prestava à prática de tortura, extorsão, se usava as pessoas para delatar, enfim. Essa prática era, no fundo, uma forma de contenção, de controle social que recaía sobre quem? Os ditos vadios, os pequenos assaltantes, as pessoas negras. Então, é essa reprodução desse sistema que tem por assim dizer, um vício, tem uma profundidade na formação brasileira que acho que só depois mesmo da Constituição de 88 é que se conseguiu quebrar, vamos dizer, quebrar em certo sentido essa prática dessas malditas prisões para averiguação. Porque até então, isso foi ao longo de todo o século XX. Imagine, o Washington Luiz era secretário da Justiça, ele teve que baixar um decreto, que evidentemente não foi cumprido, que era necessário prender e abrir inquérito. Só que isso... Aí você faz, mas não era óbvio que se você está prendendo alguém, você tem que abrir um inquérito. Não, ele teve que baixar um decreto obrigando a autoridade policial a instaurar um inquérito toda vez que prendesse uma pessoa, isso lá na primeira década do século XX. Então, por assim dizer, essas formas de atuação, elas sempre foram oportunas para a reprodução do quê? Para a reprodução de um sistema punitivo que sempre alcança os mesmos sujeitos, os mesmos territórios e as mesmas formas de um punitivismo que reproduz a desigualdade de uma forma geral. Quando vem a Constituição de 88, novo alento, nova esperança, novo otimismo, e houve avanços, não há dúvida, houve avanços. Há coisas fantásticas que aconteceram depois de 88, se a gente pensar no ECA, se a gente pensar em tanta coisa que foi altamente positiva. Mas a gente tem que olhar o outro lado de toda essa história, quando, ao mesmo tempo, a gente tem a lei de crime hediondo, e pacote do Moro, e tanta coisa. E, olha, nós todos que estamos há mais tempo na estrada, somos testemunha de décadas que fazemos denúncia com relação à violência policial, à letalidade policial. E a gente parece que prega no deserto, como se fala, porque por mais que se dialogue com as corporações policiais, por mais que se tenha criado uma ouvidoria de polícia, por mais que se faça pressão política, não se contém a letalidade policial nesse país. E a mesma coisa se a gente for pensar na tortura.
na imposição de maus tratamentos às pessoas que são encarceradas. Então, há avanços, defendemos com unhas e dentes todos os avanços que são feitos no sistema punitivo, no sistema da legislação, só que a gente não pode ter a esperança de que a legislação, por si só, e a lei de execução penal é um dos melhores exemplos, ela é um avanço extraordinário que sistematicamente foi negada, sistematicamente foi desrespeitada. Então, a lei né, aí vamos lembrar o que o Foucault mencionava, né, a lei é um operador do que pode e do que não pode. Mas não vamos ter a ilusão de que ela vai ser a solução para todas as coisas. Então, só para jogar um pouco de ideia sobre a importância de a gente olhar o sistema punitivo, os sistemas punitivos, essa área de construção da justiça criminal, das formas de operação do sistema punitivo e como que isso é fundamental na produção e na reprodução de todas as nossas desigualdades sociais. Então, as nossas desigualdades sociais não estão só no plano econômico, né? Não estão só na ausência de um igualitarismo na distribuição de renda. Está em outros setores onde, acredito, que o sistema punitivo é uma dessas áreas fundamentais para se compreender esse verdadeiro enigma que é o Brasil. Obrigado. Obrigada, Fernando. Bom, vou passar para a Juliana. Então, acho que começo, né? Sim, Ju, por favor. Tá. Bom, então, antes de qualquer coisa, queria muito agradecer o convite. Para mim é uma honra estar num evento que discute esses temas, né? Colonialidade, reparação, são temas, infelizmente, ainda bastante negligenciados, mas, felizmente, esse evento está aí para contribuir um pouco com a legitimação dessa discussão. Então, eu queria agradecer o convite, em nome da professora Alessandra Teixeira, né, que foi quem me fez o convite, mas eu queria agradecer, na verdade, a toda a equipe organizadora, né? Esse evento, de fato, é algo bastante grande e que tem uma expectativa aí de ser bastante marcante nessa discussão sobre, enfim, o legado colonial nas formas de punição existentes atualmente, né? Eu queria também te pedir desculpas por não estar presencialmente aí com vocês. Eu realmente tinha me programado, né? Já tinha me organizado para ver o GT sobre socioeducação no período da manhã, enfim. Mas a gente não tem controle sobre tudo, né? Eu tive uma questão de saúde e, infelizmente, tive que cancelar a ideia de estar aí presencialmente. E aí, justamente por isso, eu agradeço mais uma vez a Ale e toda a equipe por ter permitido a minha participação mesmo de forma remota, ainda mais sabendo que foi algo em cima da hora, né? Então, enfim, agradeço muito de coração todo mundo. Também queria saudar o meu colega de mesa, Fernando, né? Eu adoraria estar aí também para te rever, mas, enfim, não deu. E também saudar todas as pessoas presentes, né? Acho que é digno de nota ter um evento tão importante com pessoas interessadas nessa discussão, né? Acho que estamos com a faca e o queijo na mão para a gente, enfim, potencializar e aumentar um pouco da legitimidade dessas discussões dentro da universidade. Então, bem, como o Fernando mesmo disse, né, a discussão sobre, digamos, dinâmicas punitivas, né, no Brasil, ela não é de agora. E aí a gente tinha combinado antes, né, que eu focaria, então, né, na minha fala, uma discussão mais recente sobre essas dimensões racializadas do sistema punitivo brasileiro, né? Eu digo mais recente não porque ninguém falava sobre isso, mas porque, como eu vou tentar falar um pouco mais no final da minha fala, ela é um efeito, né, essa centralidade do debate sobre raça, racismo, na violência de Estado, nas instituições de controle brasileira, ela tem se fortalecido, ganhado legitimidade, infelizmente, num movimento bem mais recente, né? Então, como eu vou tentar argumentar, né? Isso decorre de inúmeras questões,
questões teóricas, questões metodológicas, epistemológicas e políticas, né? Então, com relação a esse último ponto, eu destaco o próprio racismo, né? Que impede que a gente veja o debate racial como algo que é central para pensar a produção das desigualdades brasileiras. Essas desigualdades são produzidas também pelos sistemas punitivos brasileiros, né? Então, hoje, a gente vive esse atual momento de contestação das interpretações hegemônicas, né, sobre violência, crime e punição. Então, por exemplo, vocês sabem melhor do que eu, né, durante muito tempo, a explicação para violência de Estado e seletividade se dava exclusivamente pela questão da classe ou da desigualdade, empobrecimento, né? Mas hoje a gente vive um pouco num momento de legitimação ou de fortalecimento das explicações propriamente racializadas sobre esses modos de violência, né? E um dos elementos que está sendo fundamental para este momento de novas interpretações também é um momento de reconstrução de uma memória, né? Então, tanto retomando pesquisas antigas, que, ainda que isoladamente, já demonstravam a dimensão racial desses processos de seletividade penal racial, né? Mas também retomar autores negros que faziam essa discussão, mas que eram considerados mais ativistas do que intelectuais. Isso também, evidentemente, um efeito do racismo, né? Então, as suas análises não eram consideradas de forma adequada, também pelo fato de que eles eram considerados ativistas e não intelectuais, né? E aí eu queria destacar, dar um exemplo de um tipo de interpretação que eu acho que está sendo bastante forte atualmente, né? Que é o que foi proposto pelo Clóvis Moura, né? Um intelectual negro que, enfim, né? Então, ele tem, digamos, olhado para esse período da escravidão para pensar um pouco do legado, das influências que esse momento da nossa colonização tem na construção das ferramentas jurídicas que nos afetam até hoje, né? Então, por exemplo, Clóvis Moura vai fazer uma discussão sobre as tensões do que ele chamou entre duas figuras, né? O bom escravo e o mau cidadão, né? Então, o bom escravo sendo esse indivíduo, né, submisso, dócil, que não se revoltava e que implicitamente, então, não lutava contra a escravidão, né? Então, a ideia de bom escravo como esse grupo, né, essas pessoas negras que receberam a liberdade da princesa Isabel, né? Enquanto isso, o mau cidadão seria, aí eu cito diretamente o Clóvis Moura, né? Aquele que vive nas favelas, cortiços, mucambos nordestinos e se situa nas mais baixas camadas sociais, como operário não qualificado, doméstica, mendigo, biscateiro, criminoso ou alcoólatra, né? Então, ele tenta fazer essas conexões analíticas e políticas sobre essas duas figuras, ou mais precisamente esses dois modelos esperados de pessoas negras das nossas sociedades, vinculando cada um a esses diferentes sistemas políticos econômicos, né? E sobre a escravidão mais especificamente, o Clóvis Moura também contribuiu com o que ele chamou de síndrome do medo, né? É uma categoria que queria explicar um pouco dessa tensão, desse medo propriamente, né? Que as classes senhoriais demonstravam sobre essas possibilidades de insurgência das pessoas escravizadas, né? Então, é essa síndrome do medo que, segundo Moura, determinou seus posicionamentos, né, os posicionamentos dessa classe senhorial contra né, a atribuição de direito para pessoas negras, né, escravizadas e ex-escravizadas ou descendentes, né? Então, legitimação da pena de morte, legitimação dos açoites, enfim, para qualquer pessoa negra, não exclusivamente escravizada, mas pessoas negras em geral, consideradas rebeldes, né? E aí, então, para o Clóvis Moura, essa síndrome do medo, ela foi fundamental na elaboração do Código Criminal do Império, né? Nesse momento em que escravizados eram considerados propriedade para todos os ramos do direito, exceto para o direito penal, né? Então, no direito penal, garantia uma individualidade a partir da possibilidade das penas cruéis, né? Então, eu vejo, né, nesse atual momento em que a gente vive, um pouco
do aumento desses trabalhos que estão tentando fazer essa vinculação entre passado colonial e momento atual, né? E aí acho que essa é uma categoria da síndrome do medo que pode nos ajudar a pensar um pouco dessas conexões possíveis entre, né, legislações punitivistas feitas em diferentes ocasiões, né? Então, esse tipo de trabalho tem ajudado a fortalecer o argumento, né, ou qualificar o debate sobre violência policial. Porque durante muito tempo, brutalidade policial era vista como uma herança da ditadura civil-militar, né, empresarial civil-militar, né? E esses trabalhos que estão olhando mais a longo prazo têm mostrado quanto que esse aparato repressivo ele é organizado muito antes dessa última ditadura, né? Já que ela era uma prática colonial, né? Então, essa prática colonial de brutalidade policial é legitimada quando direcionada a pessoas negras e ganha uma notoriedade e uma profissionalização, uma institucionalização durante a ditadura, né? Enfim, para a gente entender, né, então, dessas conexões entre passado e presente, nessa produção da desigualdade racial, nos modos de violência de Estado, a gente também precisa, e aí eu acho que é algo que eu estou tentando trabalhar nos últimos tempos, qualificar o debate para ir também além da constatação de que existe racismo no modo como as instituições de controle social do Estado, como elas operam, né? Ou seja, né, pensar a discussão sobre violência policial, seletividade penal, enfim, para algo que vai além do legado da escravidão, né? No sentido de que é importante fazer essas conexões, como eu já disse até então, né? Espero que tenha ficado claro, mas também demonstrar que o racismo ali não é inércia, né? Não é porque em algum momento aconteceu a escravidão que a gente está fadado a repetir ou a reproduzir essa forma de atuação e, desse modo, destacar a própria agência dos atores que organizam as instituições de Estado, né? Então, pensar como a cada nova geração há profissionais que atuam nessas diferentes instituições e que eles não estão apenas reproduzindo uma estrutura racista, mas também produzindo esta estrutura racista cotidianamente, né? E aí, bem, evidentemente, existem desafios teóricos e metodológicos para entender um pouco desses processos, esses mecanismos, né, que produzem cotidianamente essas desigualdades raciais, mesmo quando as pessoas que estão nas instituições, elas não percebem que estão produzindo essas desigualdades raciais, ou elas não querem produzir desigualdades raciais, né? Então, é isso, né? Tentar dar um tratamento analítico adequado para compreensões tácitas, expectativas, estereótipos, principalmente, né? Porque justamente é esses elementos nos quais é muito fácil se desvencilhar do racismo, né? Oralmente dizendo, né? Então, dizendo assim, não, a polícia atua de uma forma diferente em favela, não porque eles são negros, mas porque eles são pobres, né? E tentar entender essas compreensões tácitas, expectativas e estereótipos que são racializados, ainda que não sejam exclusivamente racializados. Então, né, não é só de raça que a gente diz, que a gente está dizendo, porque, como já demonstrou o feminismo de base interseccional, os fenômenos que produzem desigualdade, eles não são mutuamente excludentes. Então, assim, da mesma forma em que raça produz gênero, produz classe, classe produz raça, e está aí um dos grandes desafios de se analisar, principalmente de forma qualitativa, os modos como essas instituições de Estado operam para produzir uma certa razoabilidade nas desigualdades de tratamento que tem por base a raça também, né? Bem, então, é isso. Se, como já demonstram inúmeros trabalhos sobre racismo recreativo, xingamento racial, então, se até ofensas explícitas, racialmente explícitas, não são consideradas, nem sempre são consideradas racismo, né? São consideradas brincadeira, mal entendido, né? Essa ideia do tácito, das expectativas e dos estereótipos, elas enfrentam barreiras ainda maiores
para ser compreendida como racismo. Então, para isso, né, a gente depende tanto de um letramento racial do próprio pesquisador, né, de uma leitura franca e dedicada à discussão sobre desigualdades raciais no Brasil, né, e também formas de acesso aos materiais produzidas pelas instituições de Estado que nem sempre a gente acessa, né? Então, muitas vezes, uma entrevista que a gente quer fazer é dificultada, né? Ou um documento que a gente quer acessar não nos é autorizado o acesso. Então, existem tanto questões propriamente metodológicas de acesso, né? Mas também uma discussão teórica que articule os nossos interesses de pesquisa com a discussão sobre relações raciais ou desigualdades raciais no Brasil, né? Enfim, né? Então, né, é isso, né? Eu estou pensando, por exemplo, no trabalho da Márcia Lima, que é professora do Departamento de Sociologia e agora ela é secretária, né, no Ministério de Igualdade Racial. Ela vai dizer, né, que as pesquisas qualitativas, elas enfrentam um desafio que é de natureza distinta das pesquisas quant, porque, justamente, não é em toda situação que os nossos interlocutores, ou nos nossos documentos, né, mas ela está dizendo propriamente entrevistas aqui, né, que obter do entrevistado um relato de preconceito que ele viveu ou que ele causou, né, ou né, nem sempre é fácil. Muitas vezes a pessoa mesma é vítima de racismo, não entende aquilo como racismo, ou não se sente à vontade de falar sobre aquilo como aquele pesquisador, né? Ou seja, né, são inúmeros desafios propriamente epistemológicos para se acessar insinuações, expectativas, microagressões, que são elementos nem sempre perceptíveis aos mais desavisados, né? Então, pensar, então, em que medida nós, enquanto pesquisadores, mas ativistas, né, também podemos qualificar, temos total possibilidade de trazer mais informações sobre o miúdo do racismo, né? Sobre o cotidiano do como instituições produzem racialização na forma como elas atendem diferencialmente pessoas pobres, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas simples, né? E além disso, e aí um outro desafio, que eu acho que está sendo cada vez mais qualificado e que eu queria mencionar aqui, né, é o desafio de lidar com as estratégias de negação do racismo, né? Então, como a Andrea Lopes da Costa diz, que também é uma professora da Unirio, né, ela vai dizer ironicamente, né, que as vítimas são negras, mas o crime nunca é por raça, né? Então, a gente vê inúmeras pesquisas, né, com relação à polícia, ao sistema de justiça, ao sistema socioeducativo, às prisões, em que nossos interlocutores, eles estão produzindo desigualdades de tratamento, mas isso não necessariamente é percebido ou assumido oralmente, né? E aí, acho que uma outra discussão teórica também, mas que tem efeitos na discussão metodológica, evidentemente, né, é a discussão sobre denegação do racismo, proposta pela Lélia Gonzalez, né? Então, é isso, né? Primeiro que ela vai dizer, né, que é isso. Mesmo quando a gente não percebe o racismo em ato, não significa que ele seja inoperante. Justamente pelo contrário, né? A Lélia Gonzalez vai dizer que é justamente quando a gente não percebe o racismo que ele ganha amplitude, né? E legitimidade, né? Então, é nas instituições em que se torna mais fácil denegar o racismo, né? Então, essa ideia dessa categoria que ela chamou de racismo por denegação, me parece algo que a gente precisa investir e empiricizar, trazer dados sobre o racismo por denegação, porque me parece que digamos, um dos elementos importantes para a gente pensar essas singularidades do racismo brasileiro, que alguns vão chamar de sutil, né? Mas que, na verdade, de sutil não tem não tem muita coisa, na verdade, ele é muito mais, digamos, codificado, né?
em outras categorias e negado constantemente, né? Então, a Lélia Gonzalez, né, ela vai dizer que, na verdade, na América Latina como um todo, o racismo ele não é aberto e segregacionista como nos Estados Unidos, né? Porque isso que ela vai chamar de neurose cultural brasileira, que é esse racismo por denegação, ela parte, né? O racismo brasileiro parte da negação do racismo e nesse mesmo movimento produz representações, práticas, saberes que são estereotipados de pessoas negras, né? Então, pensar, então, como que a referência às pessoas, ao racismo, ele aparece sempre na condição de ser negado, então é um racismo que é disfarçado, que é codificado, e que, justamente por isso, garante a superioridade das pessoas brancas enquanto grupo, né? Então, é isso, né? Ao mesmo tempo em que se celebra a contribuição das pessoas negras, isso se dá sempre de modo subordinado, né? Enfim, então, me parece que essa discussão proposta pela Lélia, né, ajuda a gente a passar por esse atual momento, né, que é de legitimação e aumento de interesse na discussão sobre as dimensões racializadas na violência de Estado, né? Então, a ideia de racismo por denegação, por exemplo, permite uma discussão sobre os processos sociais de silenciamento do racismo, mesmo quando é este racismo um dos principais atravessamentos nas práticas dos operadores institucionais, né? Enfim, então ela vai dizer, por exemplo, ideia de controle, ordem, segurança, como exemplos de categorias que exemplificam o racismo por denegação, por exemplo, né? Então, enfim, eu estou encerrando já o meu tempo de fala, e é isso, né? Eu quis, na verdade, trazer eu organizei a minha fala de modo a gente, né, ao olhar para essa longa história, né, descrita pelo Fernando, né, também pensar esse atual momento em que as próprias análises estão mudando, inclusive sobre essa história, né? E eu acho que é importante mencionar que esse é um movimento recente, né? E ele é um movimento recente, e aí muitos autores vão usar essa explicação, esse argumento, de que é um movimento que decorre necessariamente da adoção de ações afirmativas nas universidades, né? Então, de fato, o que muitos pesquisadores que estudam ações afirmativas vão dizer é que elas estão, de fato, mudando as hegemonias teóricas, metodológicas e epistemológicas, né? E eu acho que isso é importante dizer porque, né, fazer um projeto de inclusão racial, social, como propõe, né, as ações afirmativas, isso não reverberar epistemologicamente, não seria inclusão, seria assimilacionismo, né? E o que eu acho que, né, e esse é o argumento que eu estou tentando trazer para vocês, é que, de fato, as ações afirmativas, né, ainda que muito do discurso que atravessa o uso, né, a legitimação das ações afirmativas, nem seja pelo argumento da reparação, mas de inclusão, ainda assim, né, essa retomada de autores antigos para pensar a situação atual, ela tem sido bastante importante para pensar os novos rumos do debate sobre colonialidade, racialidade no Brasil, né? Então é isso, raça-cor passa de ser um tema específico que é tratado por pessoas negras e passa cada vez mais a ser uma variável de qualquer pesquisa que está interessada em discutir violência de Estado. Então é isso, gente, obrigada. Enfim, espero que a gente tenha a oportunidade de discutir também, e eu sigo à disposição, não só aqui, mas em qualquer outro lugar, para a gente aprofundar esse debate. Obrigada. Obrigada, muito obrigada, Ju. Enfim, empolgante as duas falas. Eu não sei se a gente tem algum tempinho para o debate. Eu acho que um pouquinho a gente tem, né? Eu queria fazer um breve comentário que fica, havendo tempo, uma possibilidade para vocês falarem também. Aí eu abro para a plateia, tá? Acho que a proposta desse colóquio, ela se insere justamente nessa
vamos dizer assim, nesta onda, né? Nesta nova onda negra, vamos colocar aqui com todas as aspas ao livro da Célia, né? Onda Negra, Medo Branco. Acho que foi esse esforço, né? Um pouco de pensar aonde está essa centralidade do racismo na história dos sistemas punitivos, e não só na história dos sistemas punitivos, mas nas pesquisas sobre punição e prisão no Brasil, que de fato mais recentemente tem um boom, né? Ainda que as pesquisas mais consolidadas no campo já apontassem, né? Sobretudo as históricas, a do Fernando, mesmo a do Andrei, que saiu daqui agora, mas já apontassem essa, né, vamos dizer assim, essa incompatibilidade entre, como diz o artigo do Andrei, do impossível panóptico tropical escravista, né? Então isso já estava de algum modo posto, mas como a Ju falou, essa centralidade, né, onde ela está, né, onde ela estava e onde ela está. Então acho que a ideia do colóquio é um pouco tensionar isso, né, e trazer essa reflexão tanto da pesquisa quanto dos ativismos, né? E aí o que eu queria lançar para vocês dois, rapidamente, você traz um pouco, o Fernando também, né, mas acho que você traz a questão dos Estados Unidos, de algum modo, né, a partir da reflexão da Lélia, e, de fato, eu acho que esse é sempre um desafio, né, pensando os dois modelos, né, de racismo, assim como Horácio Nogueira pensou, né, enfim, um racismo escancarado, um racismo explícito, um racismo que se coloca legalmente como racismo ao longo do século XX, né, em que vai estabelecer legislações penais, né, de segregação e de punição separadas, né, como os códigos negros, enfim, e, ao contrário, né, uma sociedade como a brasileira que vai, a partir de um certo momento, negar seu racismo, a partir do mito da democracia racial. Mas aí a questão que fica né, embora negando o seu racismo durante muitos anos, muitas décadas, né, como um projeto de Estado, os sistemas punitivos continuaram, né, praticando esse racismo, ainda que não por um código, né, por um black code. Então, o questionamento, enfim, né, a reflexão exatamente, se essa centralidade então continuou sendo praticada e posta nos sistemas de controle, né, aonde estavam as reflexões, quer dizer, por que elas estiveram bloqueadas, não só do ponto de vista das reflexões teóricas e acadêmicas, mas também, de algum modo, no discurso político, né, num ativismo, ou seja, né, aonde... por que não foi possível, né, de algum modo, mostrar essa centralidade desses mecanismos de controle para a perpetuação do racismo numa sociedade que se colocava como democrática racialmente, né? Acho que isso é uma questão aí que eu lanço, mas antes de vocês responderem, eu abro para perguntas. Então, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Boa tarde a todas as pessoas. Meu nome é Jéssica, estou aqui para dar um apoio, mas já que fiquei com o microfone, eu queria ouvi-los em relação aos números do encarceramento, porque tem essa questão do recorte de raça, mas os números nem sempre são considerados, ou recentemente têm sido considerados. Então, eu gostaria de ouvi-los sobre as estatísticas, sobre os números, e onde estamos e para onde vamos com eles. Obrigada. Ninguém mais? Já que ninguém se animou, vou tentar elaborar. Não está muito pensado aqui, mas eu recentemente defendi minha dissertação, a professora Alessandra, inclusive, estava na banca, e acho que essa foi ela me convidou para o evento, agradeço. E essa foi uma questão que se colocou na banca, porque eu trabalhei com audiência de custódia, né? E aí uma coisa que é muito difícil, acho que a Juliana comentou também, é isso. Eu trabalhei com audiência de custódia num recorte que é já da defensoria, né? Então, que, portanto, a questão racial estava meio colocada na medida em que a questão do hipossuficiente, né, como categoria nativa, estava colocada, porque os atendidos da defensoria são, em geral, pessoas racializadas, né? Mas isso, de fato, não aparece explicitamente em nada, assim, né? Aparece no comparativo, se a gente colocar, por exemplo, como a audiência de custódia se dá com uma pessoa da defensoria e com uma pessoa que tem advogado particular, etc., né? Mas a questão racial nunca é explicitamente colocada de fato. Inclusive, os juízes da custódia trabalham muito na linha da coisa da ordem, da segurança, como a Juliana também comentou. E aí que é muito difícil, e eu tive muita dificuldade de incluir isso na dissertação de alguma forma,
Isso não é bem uma dúvida, é uma angústia, né, eu acho. Mas é isso, de uma forma que não ficasse plasmada. A ideia que eu acho que eu estou querendo colocar é como que eu... tipo, né, não estou, acho que, querendo perguntar como eu faço, né, mas acho que expor uma dificuldade, talvez a gente possa debater isso. Eu linkei muito a questão ao silêncio racial formal trabalhado pela Fischer, pela Matos, etc., né, como o direito vai escondendo a questão da racialidade, ela vai aparecendo nas práticas. Aí eu tenho uma questão que se é dessa forma, e acho que também o professor Fernando colocou, o racial some do aparato punitivo declarado, né? Então ele aparece, sei lá, se ele estava, desculpa, a gente está me alongando porque a coisa não estava muito bem pensada, mas por onde a gente pega ele, assim, em algum sentido mais que não seja pela estatística, sabe? Que não seja pelo falar, portanto temos mais pessoas, né? É pela prática, é pela continuidade da prática, é pela ligação entre práticas que hoje... E aí tem uma outra questão que eu queria colocar, porque o professor Fernando colocou da Constituição, e como a gente foge um pouco, se o direito é essa armadilha, e eu sou do direito originalmente, né? Trabalhei na defensoria, etc, etc. O direito me parece uma armadilha, a chave dos direitos me parece um pouco ardilosa nesse sentido. Porque, de fato, nele, essa discussão explícita desaparece. Então, como a gente... Eu acho sempre uma coisa meio maluca pensar como a gente reivindica direitos, ou dentro de um sistema jurídico que é totalmente organizado dessa forma, sabe? Acho que eu estou tentando... Desculpa, gente, não sei se foi muito bagunçado, mas eu vou deixar assim. Obrigada. Na verdade, é o que a Jéssica colocou e que você, a Paula e a Alessandra colocaram, acho que tem a ver com uma discussão. A lei, a Constituição, enfim, tudo isso é muito importante, só que não é suficiente. Essa que é a questão central. Então, assim, onde é que está o problema? Efetivamente, assim, a lei é fundamental a gente lutar por ela para ter garantia ou para ter o ponto em que você vai reivindicar que alguma coisa está errada. Mas é lógico, e a gente está cansado de saber, que isso não é suficiente. E aí eu acho que assim, onde é que está o problema? Está na questão das práticas. Se as práticas mostram que o policial não respeita aquilo que está na lei, se o juiz, ao fazer a audiência de custódia, trata de forma discriminatória o sujeito que está diante dele, enfim, é nessas práticas que a gente vai detectar as práticas racistas, as práticas de discriminação por gênero e por aí vai. E aí isso nos remete a um enorme desafio, que eu acho que é a questão de entender a lógica dos valores culturais pelos quais nós movemos as nossas ações. Porque como é que é feita a socialização básica de crianças, como é que é feito o aprendizado nos ambientes familiares, tudo, porque é ali que se cria toda uma forma de atuação, de representação do mundo, e que se isso não chega ali, se isso não tem, eu acho que vai se reproduzir básico. Num ambiente de família racista, as chances de você ter a reprodução disso são enormes. Não significa uma determinação incontornável, mas as chances de reprodução, elas são grandes. Se a gente tem um ambiente social favorável a essas práticas, é que elas não são coibidas, que elas não são cerceadas, a gente vai ter a reprodução. Então, eu acho que assim, a questão da lei, a questão da formalidade dos preceitos legais é fundamental, mas não é suficiente, e eu acho que todo o debate, e aí eu acho que a questão está que a gente talvez esteja fazendo só agora progressos substantivos na releitura de toda essa questão racial no Brasil. Só agora, com todas essas iniciativas que a Minuto lembrou. Então, isso tem que continuar, tem que aprofundar, tem que se radicalizar para que a gente possa rever toda uma série de práticas, enfim, que estão na base de todo o racismo. E acho que foi a Jéssica que colocou a questão das estatísticas. Olha, há décadas a gente luta para ter dados decentes nesse país.
Então, é um sobe e desce que vai do absurdo de a gente não ter simplesmente informações confiáveis, de boa qualidade, até momentos em que a gente tem algum suspiro, algum sopro benévolo de produção de dados, né? Então, acho que sem a produção de dados de boa qualidade, seja em relação ao encarceramento ou outras atividades, a gente sempre fica assim, nós não estamos mais no escuro total, no sentido de não ter visibilidade, de não compreender exatamente o que está acontecendo. Mas ainda nós não temos uma nitidez com relação aos dados, a gente não tem uma clareza e confiabilidade, por exemplo, nos casos de população por cor, eu acho que aí eu olho os dados e falo assim, tá, mas a fonte que produz isso não é confiável. O fulano que está lá no setor administrativo, se depender dele fazer o registro, você acha que ele vai consultar as pessoas que estão sendo encarceradas? Como é que você se identifica com relação à cor ou raça? Isso não existe. Então, a gente tem um dado. Ele é problemático? Ele é problemático. Talvez precisasse melhorar muito. Mas eu acho que assim, toda uma luta que está no mundo acadêmico, que está também em muita gente importante nos órgãos tipo IBGE, IPEA tal, e dos movimentos sociais, tudo isso é fundamental para a gente fazer avanços efetivos, e não é só avanços pontuais e transitórios, tem que ter avanços que efetivamente tragam contribuições duradouras, permanentes. E aí o papel do IBGE seria fundamental, porque só o IBGE é que tem uma mão suficientemente ampla para cobrir o Brasil como um todo. Todo o restante vai fazer, faz uma pesquisa aqui em São Paulo, faz do Rio de Janeiro, faz não sei o que e tal, mas é pouco. O importante seria ter essa cobertura e a produção de dados nacionais. Ju? Oi. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu não gosto de fazer evento à distância, porque essas discussões são tão ricas que eu com certeza chamaria vocês para um café ou para uma cervejinha depois para a gente aprofundar, mas enfim, vai ficar para outra oportunidade, infelizmente. Então, vou pegar a partir do que o Fernando colocou agora, né, que é a questão que a Jéssica comentou sobre as estatísticas, né? E aí um pouco dessas dificuldades metodológicas, né? Porque é isso. Então, pelo menos hoje a gente tem dado que ainda que, né, seja dados não muito qualificados, permite a gente fazer uma discussão, né, fazer o debate público, né? Porque antes disso sequer era possível fazer ou era muito mais difícil de fazer. E aí uma questão metodológica bastante importante que eu sempre penso, né, sobre essa insuficiência do quantitativo para pensar relações raciais, por exemplo, essa relação entre heteroidentificação e autodeclaração racial, né? Então, é isso que o Fernando mencionou, né? A pessoa que está colocando dado, né, negro, branco, pardo, preto, enfim, a gente não tem ideia se ela tem noção sobre o que é a discussão racial no Brasil, né? E muitas vezes as pessoas, vários trabalhos sobre burocracias de nível de rua falam, as pessoas, se elas não têm um letramento racial, muitas vezes elas têm vergonha de fazer essa pergunta umas para as outras, achando que é ofensivo. Então, é isso, a gente não sabe como esse dado foi coletado. Então, o ideal seria que a gente tivesse os dois, inclusive, tanto o dado de autodeclaração, quanto o dado de heteroclassificação racial, né? Mas a gente não tem. Então, é por isso que é importante fazer essas conexões entre quanti e quali, né? A meu ver, assim. E aí, uma das questões e aí eu acho que chega na pergunta da Paula, sobre essa questão do como o racial some desses procedimentos institucionais, né? Então, uma autora que me ajudou muito, apesar de não ser, né, de falar de um contexto diferente, que é o estadunidense, foi o trabalho da Michelle Alexander, porque ela vai discutir um pouco sobre essa coisa do racismo cifrado, ou de uma codificação racial, que é quando você fala de raça sem ter que falar de raça, né? Quando você está falando de pessoas negras ou de pessoas brancas, mas você não precisa explicitar oralmente isso. Então, eu tenho dado muita atenção às expectativas e estereótipos, né? Que
nem sempre, né, inclusive as pessoas que mobilizam esses estereótipos, nem sempre elas estão entendendo o quanto esses estereótipos produzem desigualdade racial de tratamento. Então, por exemplo, eu escrevi um artigo que foi publicado pela Tempo Social sobre uma expressão que se usa aqui no Socioeducativo do Rio, chamado sementes do mal, que, a princípio, não tem uma dimensão racial explícita, mas se você percebe a forma como ela é usada cotidianamente, e aí fazer uma pesquisa qualitativa propriamente, olhar a forma como isso se torna recorrente ao longo do tempo, em quais condições ela é usada, em quais não, aí vai ser possível perceber uma base racial em uma categoria que, a princípio, não é racial propriamente, né? E justamente pensar também considerar as interseccionalidades em volta dessas categorias. Então, isso é algo que tem me ajudado muito. E aí, uma outra coisa que também tem me ajudado muito, e aí eu já parto para a discussão que a Lê propôs, né, sobre o racismo no Brasil, né, enfim, como que é difícil pensar essa centralidade, né, dos mecanismos estatais de controle social para a manutenção das relações sociais, né, e aí me parece, e aí isso é o que eu tenho apostado, o quanto que muitas vezes a racialização passa pela naturalização da subalternidade negra, né? E aí algo que tem me ajudado muito é a discussão colocada pela Lélia Gonzalez sobre lugar de negro, né? Então, é isso, né? Ela faz essa discussão num ensaio, algo bem, na verdade, que ela não aprofunda tanto, mas que ela traz uns elementos bastante importantes para se pensar essa naturalização e acompanhando uma essencialização das pessoas que estão em lugares de negro, né? Então, lugares de negro para a Lélia são justamente esses espaços de maioria negra, cuja marca principal é negação de direitos e violência desproporcional, arbitrária, constante, né? E que, apesar disso, apesar dessas marcas, não há perplexidade com o que acontece nesses espaços, né? Então, ela vai fazer uma discussão sobre, propriamente, contexto, como o contexto produz racialização, né? Não apenas o raça como atributo individual, que é o que a gente consegue captar nas estatísticas, normalmente, né? Mas a discussão sobre o lugar de negro também ajuda a gente a pensar, primeiro, uma divisão racial do espaço, uma divisão institucional do espaço. Então, prisões, a gente vê maioria negra a depender, né? A depender do Estado, isso mais evidente ou menos evidente, né? E território, né? Espaços empobrecidos em geral também são espaços racializados, né? E aí a Lélia vai pensar, então, a discussão sobre relações raciais a partir do contexto. Eu acho que isso ajuda a gente a pensar a naturalização, né? Que é justamente, né, a forma como o racismo opera no Brasil, dessa forma que não é explícita como nos Estados Unidos, né? Então, a Lélia diz, né, que, entre aspas, qualquer aglomeração de negros é encarada como caso de polícia, né? E aí essa violência, ela vai atingir, mesmo que nesse contexto tenha pessoas brancas, ela vai atingir essas pessoas porque a questão está no contexto, não nos indivíduos, né? E isso não significa que não haja racismo no modo como essas instituições de controle operam. Então, é isso, assim, eu mais joguei pitacos e sugestões por caminhos, possibilidades de análise que a gente possa pensar, e eu espero que, enfim, ajude vocês a também pensar novas possibilidades de pesquisa e análise. É isso, obrigada. Obrigada, Ju. Acho que o nosso tempo já esgotou, infelizmente. Acho que a gente poderia continuar muito, mas fica aí o convite, né, para um café, para uma cerveja futuras. Eu quero lembrar que a gente tem uma mesa, agora a gente vai ter um coffee break, teremos uma mesa, agora mesa 2, estratégias de insurgência. Eu quero agradecer as pessoas que ficaram, né, participaram, que ficaram até aqui. Quero agradecer imensamente ao Fernando por ter vindo, a Ju, mesmo, né, doente, participar. E eu já falei, então o café está aqui, está rolando agora. E é isso, gente. Obrigada e até já.